Olá, seja bem-vindo ao episódio número 337 do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado só a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Giusti, do @VG Associados. Vinícius que deu VO hoje, né? Mas a gente já vai entrar nesse bate-papo. Lembrando, né, o nosso assunto de hoje aqui, a gente vai falar sobre o que é Design Thinking, né? Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. Também falamos, é claro, em nome de VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas, além do BPO financeiro, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o site vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, dona Érica, tudo tranquilo e sereno? Tudo certo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Ainda mais depois de uma vitória dessas, né, do Brasil, aí uma atrás da outra e... Precisávamos e merecíamos, né, de um placarzinho mais generoso. Com certeza, com certeza. Até para quem está nos acompanhando no vídeo, né, vai ver que a Érica tá né, de verde e amarelo, né? Direto do jogo. E o seu Vinícius acho que se perdeu no jogo, não? Não, o seu Vinícius está aumentando o quê? O PIB do Brasil? O Vinícius está no terceiro turno de VG. É verdade, é verdade. Muito bem, então, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje? Tem algum outro recado por aí? Não, final de ano chegando só. Chegamos na sexta do ano, né, que é dezembro. Do ano, dezembro. Muito bem, então, gurizada, para falar sobre o que é Design Thinking, nós trouxemos ele, o nosso poderoso... Muito bem, gurizada, o nosso poderoso da semana é o Jefferson Cigales, ele que é CEO da Estúdio Cigales. Jefferson, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Quem é o Jefferson? Seja bem-vindo. Buenas. Como disse a Érica, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, sou Jefferson Cigales, sou técnico em desenho industrial, na época do desenho industrial lá do Cefet. Tenho uma trajetória aí de 20 anos na construção de marcas. Sou graduado em empreendedorismo. Concluí ontem minhas últimas disciplinas do MBA de Brand e Neuromarketing. Estou cursando uma especialização em Food Design, para fazer essa aproximação, que lá na frente talvez a gente fale aí do agro e do food. E nessa trajetória aí ao longo de 20 anos, acabei me deparando bastante e construindo bastante com o Design Thinking. O Design Thinking é uma metodologia que a gente utiliza em todos os processos. E, ao longo dessa caminhada, aí, mais recentemente, me tornei consultor do Sebrae. Então, é onde a gente tem atuado bastante, onde a gente reúne todas essas ferramentas aí para o desenvolvimento regional aqui. Muito bem, e antes de a gente entrar propriamente no tema, fala um pouquinho para a gente da empresa, né? O pessoal que nos escuta também conhecer. No final tem jabá. No final a gente encerra com os contatos e tudo mais, mas a tua atividade atual, além de atuar como consultor no Sebrae, tu tens a estúdio, né? Isso, perfeito. Bom, o Estúdio Cigales é uma empresa, é um estúdio, como provavelmente a gente se posiciona, de branding e inovação, tá? A gente propõe, a gente tem como propósito inspirar as pessoas e desenvolver negócios através das marcas, né? Então a gente entende que se a gente não no tempo atual, se a gente não colocar esse propósito, esse valor, essa proposta de valor através das marcas como veículo para desenvolvimento de negócio, a gente não consegue efetivamente nos distanciar dos demais no mercado tão concorrido que a gente tem hoje. E inspirar pessoas é o requisito. Se nós não formos capazes de inspirar essas pessoas, seja através da consultoria, seja através do estúdio diretamente, a gente não consegue, então, atingir esses objetivos. Então, o estúdio ele se propõe fazer esse desenvolvimento desde a parte de escavação, como a gente costuma dizer. Quando a gente fala de marca, a gente fala de escavação e escultura. Então, todo o processo de escavação, desde a construção, passando por design de serviço, até que a gente comece a fazer a parte de marca, efetivamente, a escultura, para mais adiante a gente fazer uma conexão com o marketing. Aproveitando o espaço, nós estamos dentro do Parque Tecnológico de Pelotas. Nós temos uma startup que é oriunda, filha, vamos dizer assim, do Estúdio Cigales, que é a AgroBrand Food, onde nós já apresentamos artigo
nono Encontro Latino-Americano de Food Design, apresentamos há umas 3 semanas atrás no seminário de administração da USP, onde nós apresentamos o conceito AgroBrand, que é onde a gente compreende que os valores que são produzidos ao longo desses elos da cadeia produtiva, eles devem percorrer. E hoje, a grande maioria desses casos, dos agroalimentos principalmente, eles acabam virando commodity ao longo desses elos. Então, o AgroBrand, ele visa justamente identificar essa produção de valor e atrelar ao longo desse produto para que ele possa percorrer. E lá na ponta, o nosso consumidor, o consumidor lá no mercado, ele conseguir identificar esses valores efetivamente, né? E retribuir financeiramente, fazer com que esse valor ele possa voltar. Então, nesses dois sentidos, fazendo uma economia, uma grande economia circular aí. Então, cara, tem um exemplo, né, com um produto pontual, assim, vocês fizeram todo esse trajeto, vamos dizer assim? Claro. Estâncias do Pampa é o nosso maior case, tá? Uhum. Antes mesmo de a gente começar a botar para a rua em termos científicos, acadêmicos, a gente já estava desenvolvendo esse projeto. Então, Estâncias do Pampa é uma linha que foi desenvolvida pelo Frigorífico Família, onde nós montamos esse projeto em conjunto do frigorífico. Nós reunimos 5 instâncias inicialmente, onde nós fizemos um mapeamento do que era produzido dentro dessas instâncias. E quando esses animais eram entregues ao frigorífico, eles eram rastreados. A embalagem saía com um QR Code, onde tinha todo o mapeamento, não só reconhecendo a marca da instância, mas um QR Code onde tinha um mapeamento do que esse animal comeu, de que idade tinha esse animal, como é que era o lote. Como? Vacinas, enfim, as informações do... Vacinas não chegou a ter, porque aí tu tem que ter um nível de precisão individual, tá? Então teria que ser um pouco mais adiante. Esse era um rastreamento por lote. Mas já show de bola. Há em discussão isso, até chegar lá na ponta. Então tu chega lá num ponto de consumo, tu consegue, tinha em Pelotas e tem em outras regiões, tu escolher a carne, tu vê o que é aquele animal, quais são as diferenças de uma instância para outra, e tu conseguir identificar e gerar valor, não só para aquela linha daquela marca, mas quanto para o produtor lá. Então tu conseguia fazer a distribuição de valor em todos esses elos da cadeia. Show de bola, então esse é um maior exemplo que nós tivemos na aplicação. Não, maravilha. Muito bem, gurizada, vamos entrar no... Sensacional, não, eu fiquei pensando que um outro episódio a gente vai ter que chamar só dessa atuação, só desse projeto muito interessante, que com certeza liga com vários negócios, né? Estamos à disposição. Valeu. Vamos falar então de um tema que já era para ter passado aqui pelo Café Empreendedor há muito tempo, né? A gente já teve pedido no direct, a gente já tentou marcar algumas vezes, não conseguiu. Não é um tema recente, mas é um tema atual, né? Vamos falar sobre a metodologia de design thinking, né? Vamos explicar de onde ela vem, do que ela consiste, para que quem nos escuta saiba no que essa ferramenta pode ajudar no dia a dia lá, na execução dos seus projetos, na gestão dos seus times e por aí vai. Então vamos começar do começo. Vamos começar do começo, ótimo. O que é? Bom, vamos lá. Design Thinking, para começar, na sua origem, ela é uma abordagem. Antes de ser uma metodologia, ela é uma abordagem, tá? Design Thinking, ela tem sua origem lá na virada do feudalismo para o sistema da Revolução Industrial, lá, embora não tivesse essa nomenclatura, tá? Essa nomenclatura tem aí em torno de uns um pouco mais de 10 anos, ali 2005, 2008, mais ou menos. Então, ela começa, Design Thinking é o pensamento do design. Então, ela começa lá quando a gente sai dos artesões e a gente passa para o sistema industrial, onde é necessário que tu tenha um projeto, um design para a construção daquilo. E aí, para a execução, começou a gerar processos, e aí um grande expoente foi a Escola de Bauhaus, lá de 1919, 1933, que acabou gerando esse conceito. Isso se implementou nos designers. Isso passou a ser um modo operandi, por mais que tu não compreendesse que tu estava aplicando aquilo. Quando foi em 2005, mais ou menos, acho que no final da década de 90, o professor Richard Buchanan teorizou ali problemas complexos e chamou problemas complexos como Design Thinking para trabalhar isso. Depois, em 2008, Tim Brown, que foi o grande nome que acabou popularizando essa abordagem, fez uma publicação na Harvard Review,
que se tornou um livro em 2010, onde ele apresenta essa abordagem efetivamente, onde ele demonstra como nós podemos trabalhar com problemas complexos. Design Thinking é uma abordagem para trabalhar com problemas complexos. Qualquer tipo de problema. Qualquer... Não só no ambiente de equipes, de negócios. Sim, não restrito só a esses problemas, mas tem alguns pilares que vão condicionar, tá? Quando a gente fala de Design Thinking, a gente tem que compreender ali que a gente tem 3 lentes, tá? Quando a gente fala, até tem um vídeo no YouTube, que alguém quiser pesquisar, Ivan Passos, da Harvard Review também, na época que ele era diretor de inovação do Itaú Unibanco, que ele traz ali um exemplo muito rapidinho, ali, eu acho que o vídeo tem uns 3 minutos. Quando a gente fala de Design Thinking, quando a gente fala de problemas de negócio, normalmente a gente tem 3 lentes. Que é o negócio, que é ser factível, ser economicamente viável. O outro é a tecnologia, de tu ter tecnologia para produzir aquilo. E a outra lente são a das pessoas, de ser desejável. Quando nós falamos de Design Thinking, a gente parte da lente das pessoas, a gente parte da desejabilidade. Porque se tu está olhando pela desejabilidade, tu não está pensando se é possível, se tu tens tecnologia para produzir isso, ou se tu já tens conhecimento de tornar aquilo viável economicamente, mas sim de compreender um mercado, de compreender uma desejabilidade. Então, a partir disso, a partir da lente da desejabilidade, tu vai buscar parceiros, tecnologias e conhecimento para tornar economicamente viável. Diferente, fica à vontade. É onde a gente começa, na verdade. É um diagrama formado por 3 círculos e o Design Thinking ele se coloca justamente quando esses 3 círculos se encontram. Quando a gente começa em métodos tradicionais, a gente tem uma tendência a começar normalmente pelo negócio. Quando pega a administração, ela começa pela via de negócio, o que vai ser rentável. Quando tu começa academicamente, normalmente tu começa pela tecnologia. A academia é muito boa em gerar tecnologia, não necessariamente fazer essa transferência para o mercado. E quando tu trabalha com Design Thinking, tu está justamente começando pelo aquilo que é desejável pelas pessoas. Todas as mudanças que nós temos hoje de mercado, mudanças de comportamento e tudo mais, é justamente um retorno do que está mudando nesse comportamento. Então, nós enxergarmos o que está mudando, como está se dando esse comportamento, nos dá a oportunidade de aplicar esse pensamento, de resolver problemas complexos. E aí, tu me perguntou agora se poderia fazer em qualquer setor e tudo mais. Existem 3 pilares, tá? Que o primeiro deles é a empatia. Então, dificilmente eu vou conseguir fazer sozinho, tá? E aí entra a questão da colaboração, que é outro pilar. E depois a experimentação. Então, esses 3 pilares, principalmente a empatia, até mesmo que se eu não tiver empatia, e quando a gente diz empatia não é uma palavra vazia, é nós exercitarmos efetivamente, para isso existem ferramentas, nos colocar no lugar do outro, para ver o que esse outro, e seja ele um cliente, seja ele um funcionário, seja ele um parceiro, um stakeholder do teu negócio. E aqui a gente já começa a modular esse Design Thinking, tu pode aplicar tanto para o mercado, quanto para dentro, quanto em outros conectores de negócio. A empatia. Se nós não conseguirmos nos colocar no lugar do outro, nós não estamos fazendo efetivamente Design Thinking. Então, o Design Thinking ele começa nesse mergulho. Tanto é que a primeira etapa é o processo de imersão, que a gente começa numa etapa de pesquisa. Então, sim, é possível fazer em qualquer setor. Eu ministrei, como a gente estava comentando mais cedo, eu ministrei uma aula no IFSU para a turma de doutorado em Educação e Tecnologia, onde eu trouxe essa provocação mais voltada para a educação, tá? Onde a educação hoje, a gente está muito nos moldes de replicação do que aconteceu lá em 1950 e pouco mudou ao olhar do beneficiado. Então, e aí nessa oficina que nós fizemos dentro da jornada empreendedora ali, foi justamente problematizar a questão da educação e trazer o olhar do estudante. E quando ele passou a nos trazer, a problematização é diferente do que efetivamente acredita-se o senso comum. Quando a gente fala de Design Thinking, a gente está olhando muito mais para entender o problema do que efetivamente aplicar solução. Em meios tradicionais, em engenharias, por exemplo, ou até mesmo administração, tu vem muito com
algo pré-determinado, onde tu entende como funciona aquilo, mas efetivamente tu não compreende aquele cenário de problema. E quando tu traz então o Design Thinking, tu tá primeiro fazendo uma imersão para compreender o problema, para depois tu trazer efetivamente as soluções. Então, trazendo esse cruzamento para a questão da educação, hoje os educadores, o sistema como um todo, isso não é questão de um ou outro, mas o sistema como um todo, a gente está muito mais voltado para a solução, para replicar e querer passar a educação, os conhecimentos, e está olhando pouco para aquele indivíduo que está ali naquele cenário, para compreender quais são as dores daquele indivíduo. E é a partir disso, nessa imersão, nessa compreensão do que é valor para ele, que a gente passa então a fazer a aplicação dessas soluções. A educação acho que é um campo bem fácil de compreender uma lógica reversa disso que está dizendo em relação à empatia, né? Porque, bom, a premissa é de que quem vai receber vai se adaptar ao que está sendo entregue, né? E, enfim, é a contramão de várias coisas. Acredito que tenha dado um caldo bem interessante lá dentro da Foi da muito disciplina, boa, foi muito bom. Né? Aqui eu acho que a gente já está falando para um público mais sensibilizado, né? Porque, bom, não tem muito como pensar negócio que se sustente sem fazer esse exercício de olhar para o que eu estou entregando e para quem eu estou entregando, o que ele busca. Né? Então, aqui a gente já fala, acho que para uma população um pouco mais sensibilizada com isso, né? Mas, enfim, dando continuidade, né? A porta de entrada ali, falando da questão da empatia, como é que a gente avança no uso da metodologia? Perfeito. Mas sabe que eu concordo em tese com o que tu comentou, né? Que quando a gente vai para a parte de empreendedorismo, parte de gestão, em tese a gente já teria esse aprofundamento, né? Mas tu sabe que a grande maioria dos negócios que a gente atende, e a gente atende um volume muito significativo, principalmente via Sebrae, não há essa sensibilização. A gente precisa fazer um aprofundamento. A gente começa tentando desenvolver resultados a partir da empatia e um grau muito grande, um percentual muito significativo, nós temos que parar o processo, fazer atividades específicas de empatia para desenvolver, para sensibilizar o gestor, para que ele compreenda quem é o outro, para depois a gente volte para poder evoluir. Tá? Então, isso a gente tem diversos casos, que ele não consegue compreender, esse gestor ele não consegue compreender qual é a tarefa do cliente. Muitas vezes ele se apega muito à tarefa comercial. A tarefa é comprar, a tarefa é pagar, a tarefa é contratar um financiamento. E ele não compreende que ele só está fazendo essa transação comercial porque ele tem uma dor, porque ele tem uma necessidade. E aqui entra efetivamente a empatia. A gente tem que desenvolver essa empatia do gestor para que ele compreenda quem é o outro, para que a partir disso a gente possa evoluir efetivamente dentro da metodologia. Fica à vontade. Não, eu só ia comentar. E olhar para o outro a partir do lugar do outro, né? Perfeito. Porque eu acho que é um vício que passa batido quando a gente discute sobre empatia, pensa sobre empatia, né? Que bom, eu estar no lugar do outro. Mas talvez se eu estivesse naquele lugar, eu não estivesse pensando igual aquele outro ou querendo o mesmo que aquele outro. Né? O desafio é, bom, eu vou para o lugar do outro, mas eu olho o que ele está olhando ali, né? E torna a tarefa um pouquinho mais complexa, né? Mas, enfim. Aproveitando já, normalmente, se fosse uma apresentação, se fosse uma palestra, eu deixaria essa parte para o final, mas como é áudio, eu não consigo... Aqui é bate-papo. Eu não consigo nem enxergar como é que seria isso. Enquanto tu fala, eu sirvo o chimarrão aqui. Perfeito. Existe uma ferramenta chamada Mapa de Empatia. O Mapa de Empatia, que ele tem ali alguns pressupostos, onde tu coloca o ser humano no meio, né? Quando a gente fala em Design Thinking, também chamado, outra forma de chamar o Design Thinking é Human Centered Design, ou seja, o design, o projeto centrado no ser humano. Esse mapa de empatia, tu põe o indivíduo, tu põe o ser humano no meio e tu tem algumas formas de o que esse indivíduo vê na vida dele, o que esse indivíduo ouve na rotina dele, o que esse indivíduo fala e faz, para que efetivamente a gente passe a compreender o que ele pensa e sente. Se a gente não faz essas etapas, dificilmente a gente vai compreender esse indivíduo. E aí, a partir disso, a gente passa para uma outra etapa, que é quais são as dores desse indivíduo e quais são os ganhos
ou as dores, quais são os dificultadores que fazem ele atingir determinado objetivo. E se ele atingir determinado objetivo, quais são os benefícios, quais são os ganhos. Então aqui já é uma construção de uma ferramenta que se utiliza. Voltando para a metodologia em específico, né? Bom, a gente tem a abordagem, a gente tem a metodologia que utiliza esses pilares que eu tinha comentado, e existe um método que se utiliza, uma ferramenta, um método para essa evolução, digamos assim, que se chama a ferramenta do duplo diamante. Você conhece o duplo diamante? Geralmente é bem popularizado, né, quando se fala em design thinking. Até muitas vezes as pessoas fazem uma discussão, uma comparação meio, quando usar PDCA, quando usar design thinking, uma série de... Não, e tu tá comentando bastante sobre design thinking, né, e eu tô sempre me lembrando pro Canvas. Como pelo menos para mim, essa parte das dores, ganhos ali, ela me remonta ao Canvas, porque tem vários pontos que são em comum, né, de tu avaliar, de tu entrar, né, dentro da ideia e tarará. Mas principalmente essa parte de perdas e ganhos ali, que tem uma matriz dentro do Canvas que ele puxa exatamente isso, né? Essa questão para avaliar a proposta de valor. Perfeito. O Canvas, ele é posterior ao Design Thinking, tá? O Canvas, ele surge de uma metodologia, de uma escola de gestão suíça, tá? Onde já se utiliza essa metodologia, esse pensamento, essa abordagem do Design Thinking. Então, quando tu desenvolve o Canvas, por mais que tu não tenha conhecimento... Tu tá desenvolvendo por design tabela ali. Exatamente. Tu já está fazendo isso. E a construção de proposta de valor, que é aquele outro board separado, aquilo é 100% design thinking. Tá? Pois é, tu falou, na hora eu digo, me lembrou muito. Aquilo é 100% design thinking, tá? É interessante a gente compreender, já voltando então um pouco, tá? Esse pensamento do design, ele parte de uma confusão, de um momento que tu não sabe o que efetivamente tu vai resolver, qual é o problema, e por isso com problemas complexos. O professor lá, Richard Buchanan, ele traz lá, ele cria uma matriz onde tu tem problemas pequenos versus grandes, características definidas versus características indefinidas, indeterminadas, onde tu traça isso. Quanto maior esse problema, quanto maior as características indeterminadas, maior a complexidade do teu problema. Então, quando a gente está falando de problemas complexos, a gente está falando de negócio, a gente está falando de pessoas, isso é extremamente complexo. É algo muito grande e com muitas características indeterminadas. E o Design Thinking, então, tu parte desse momento onde tu não tem essa clareza, e a partir disso tu passa a desenvolver uma pesquisa, tu passa a compreender, a buscar, até que tu começa a ter insights, gerar um conceito para prototipar, para gerar um teste. E aí é onde essa tua ondulação passa a diminuir e onde tu passa a aplicar o design. E aí nesse momento que tu gera inovação. O que acontece, voltando lá na metodologia no método duplo diamante, a gente parte de uma noção de problema. Nós não temos certeza qual é o problema. Tanto é que se nós soubéssemos o problema, a gente estava aplicando efetivamente a solução. E a grande maioria das vezes é problemas complexos. Então a gente parte da noção e nesse método tu parte para a divergência. O duplo diamante porque ele abre, são dois losangos, um do lado do outro. Primeiro, então, tu parte de um vértice, ele abre, divergindo. Então a gente vai gerar ideias divergentes, onde nós geramos opções. Após isso, a gente vai para um momento de insights, onde a gente, a partir dessas divergências, a gente vai convergir para um outro vértice, que é o centro dos dois diamantes, para que a partir dali a gente defina efetivamente o nosso problema. Interessante, né? Uma etapa inicial de caracterizar de fato o que é o problema, partindo da legitimidade de uma indefinição, né? Perfeito, mas o que acontece no tempo atual, os negócios são assim, cada vez mais VUCA, cada vez mais voláteis, mas a nossa compreensão em termos gerais, em termos de senso comum, a gente tenta aplicar a régua de antes, a gente tenta aplicar os comportamentos de antes. No marketing, é muito comum tu ver empresas que querem aplicar 1.0 e 2.0, que não compreendem que a gente está lá no 4 e 5.0, onde já há uma mudança comportamental gigante. E aqui é a entrada da complexidade. E quando a gente vai para esses negócios, falta, uma grande maioria das vezes, essa consciência. Então, a gente começa primeiro demonstrando,
fazendo uma sensibilização para compreender que existe a complexidade, para aceitar a complexidade, para depois a gente passar a fazer a construção efetivamente. Então, quando a gente fala do Design Thinking, e é legal tu falar do Canvas, que o Canvas é um modelo que já está bem disseminado, né? Sim. Então, as pessoas já aprenderam a fazer e já estão mais acostumadas. E na questão do marketing também, ele tem um nome muito mais vendável do que Design Thinking. Design Thinking parece que a gente está falando uma coisa extremamente complexa, quando na verdade é mais simples do que parece, talvez mais simples do que o próprio Canva, né? Digo pelo nome em si, enfim, da metodologia e tal. Eu entendo que é por causa da profundidade, né? Uhum. O marketing, talvez lá quando começou, teve esse problema. O Design Thinking, como ele está encapsulado, vamos dizer assim, nos dias de hoje, ele tem 10 anos, gente. 10, 12 anos. É muito recente. Sim. Muito recente. É algo que veio evoluindo dentro da mentalidade dos designers, mas não fora dos designers. A gente está falando hoje de aplicação de negócios. Semana passada ou retrasada, eu ministrei duas palestras na turma da Livre de graduação sobre design estratégico. E aí, dentro do design estratégico, eu apresentei o Design Thinking como uma ferramenta de trabalho, mas dentro do design estratégico. Então, são coisas muito recentes. Quer dizer que também é um campo relativamente recente, né? Como tal, né? No sentido de uma estrutura de conhecimento organizada com cara de campo, né? Porque acho que você está me falando de coisa, está nos falando aqui de coisas que vêm sendo construídas e formatadas, mas que na prática se faz, né? E em algum momento se fez, então, uma migração de, bom, isso aqui tem um nome, isso aqui vira um método, isso aqui tem uma finalidade. Então... Tim Brown foi responsável por isso. Tá? Tim Brown, ele é CEO da IDEO, uma grande agência de design de serviço, que evoluiu e passou a se dedicar a estudar, e aí ele organizou esse conhecimento, como tu acabou de comentar. Isso já existia. Isso a gente vem fazendo pelo menos desde Bauhaus, desde a virada lá, a gente já vem fazendo isso. Isso foi ensinado para mim dentro do antigo Cefet, quando eu fiz desenho industrial. Não com esse nome. Eu aprendi isso na parte prática. Sim. Da estratégia enquanto prática, lá pensando em administração, mas voltando então. Então a gente define o problema. Após o primeiro diamante, a gente define efetivamente o problema. O próximo passo é nós abrirmos novamente, é divergência, onde a gente vai para o processo de ideação. Se eu tenho um problema, seja de venda, seja um problema de educação, a gente passa a idear. Bom, então eu posso solucionar esse problema de tal forma. E aí cada um vai trazer, através da colaboração, que a gente tinha falado, a experimentar e gerar essas ideias. E aí aqui acontece um ponto interessante, tá? O ponto de definição de problema, muitas vezes a gente gera uma ideação que não responde à nossa noção de problema. Ele responde o que nós definimos momentaneamente como um problema. Mas tu passa a olhar para a origem que deu origem a todo esse processo, ele não responde. Então tu passa a redefinir, tu volta para o insight para poder refinar. E aí eu te comento em termos práticos que aí tem negócios, empresas que a gente faz isso uma vez, tem empresas que a gente faz 10 vezes. Tamanha a complexidade do próprio negócio, onde o próprio gestor passa a olhar com novos olhos para o negócio e ver que não era tão simples quanto ele queria. Não era só simplesmente investir em marketing. Ele precisava dar uns passos atrás para, em termos de gestão, fazer muitas vezes o design de serviço, desenhar isso, principalmente a jornada desse consumidor, desse cliente, para depois, mais adiante, ele conectar no marketing efetivamente. Então, voltando, o Design Thinking ele é uma abordagem, é muito criminalizada essa palavra, mas ele é um mindset, ele é uma mentalidade, é uma forma de tu pensar. Os americanos chamam muito de problem solving, então é tu ter a mentalidade de solucionar um problema. Então tu passa a olhar para aquilo como um problema. Então após a ideação, tu entra na última, a ideação tu faz a divergência, tu entra na última, que é hipótese, é a parte de entrega. E aí tu vai gerar hipótese para prototipar. Ali tu passa efetivamente a pegar parte dessas ideias e num coletivo, nessa colaboração, tu passa, não, olha, nós vamos utilizar essa hipótese. Da mesma forma que acontece no meio científico, por exemplo. E aí tu vai adotar uma dessas hipóteses e vai prototipar ela.
como faz startup, como fazem meio acadêmico, como Pois é, fazem isso negócios. que eu ia comentar, tipo, num exemplo, a gente poderia citar o desenvolvimento de um aplicativo, por exemplo. Perfeito. Vamos supor, vamos falar de uma empresa aqui, gaúcha, né, que tá no Brasil todo, que é Renner. O aplicativo da Renner, vou dar um feedback pra vocês aqui, ó, de propaganda de graça, né, mas, cara, é ruim. Tá, beleza. Podemos trazer ele dentro da metodologia e ver o que a gente consegue fazer para melhorar, né, esse serviço do aplicativo. Só que isso eu vejo de uma forma que tu tá falando muito mais dinâmica dentro do processo de criação, né, da relação dentro da própria empresa, ou desenvolvimento de tecnologia e tudo mais, porque tem muito disso, né, de testar, errar, prototipa, testa, erra, acerta e vai até ajustar para deixar o aplicativo, no caso redondinho, funcionando melhor. Né? Tu fala tá falando numa ideia assim, muito mais do negócio como um todo, mas eu vejo que isso também se aplica para projetos, para problemas mais pontuais, certo? Perfeito. Provocação maravilhosa. Nessa palestra que eu ministrei lá de design estratégico, eu trouxe ali alguns conteúdos do professor Richard Buchanan, tá? Onde ele traça a evolução, as ordens do design. O design ele começa lá nessa virada do feudalismo para a questão industrial, onde nós passamos a produzir marcas, nós passamos a produzir logotipos, nós passamos a produzir parte gráfica. Essa é a primeira ordem do design, como ele surgiu. Claro. Tá? Então ele passa de uma ordenação principalmente gráfica. Depois a gente teve uma outra ordem, foi perto dos anos 50, 60, se não me engano, que é a questão do produto, onde a gente há a grande questão da industrialização, da produção efetivamente. Tá? Então a gente sai de algo muito tangível, que é algo gráfico, palpável, que eu pego na mão, para um projeto de um produto. Uma cadeira, ela é simples, um carro, ela é complexa. Isso eu estou evoluindo. Depois eu tive uma outra ordem dentro do design, que é a ordem de sistemas, que é interação, interface. Entra muito a questão de comunicacional e digital, seja na parte de TV, lá nas TVs a cabo, quando tu conseguir interagir com elas, depois começa a entrar aplicativos. Isso são interações onde tu passa a projetar. E eu não estou falando apenas visual, estou falando em projetar em funcionamento, enquanto projeto. E mais recentemente, onde tu faz sistêmicos, de corporações, de negócios, de governos, onde tu tem um design muito mais complexo disso. E quando a gente fala do design think, a gente está falando a mentalidade que existe por trás de todas essas ordens, capaz de compreender e ordenar essa evolução. Então o design think ela está presente. O tempo inteiro, mas tu não tá percebendo. Exato. Inclusive que está sendo cobaia de uma... Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, Na sim. medida que tu tá lá olhando a tua retrospectiva aí, ó. Perfeito. Retrospectiva do Spotify agora. Eu ouvi 27 mil minutos. No meu caso foi 27 mil minutos. O que diz muita coisa. Vai somando com o tempo da Érica, com o tempo do A, do B, do C. Isso ajuda a melhorar, provavelmente, a tomar a decisão, enfim. Mas a trazer pra dentro como a gente pode melhorar o nosso produto, a nossa entrega, fazer com que o usuário fique mais tempo. Quer ver uma outra coisa dentro disso que me chama a atenção do próprio Spotify? Antigamente, há muito tempo atrás, eu usava o que? O Winamp. Não sei se é o tempo de vocês. Sim. Lembram disso aí? Sim. Sim, muito. Cara, o shuffle dele ali, né? O modo aleatório era de fato aleatório. Cara, o aleatório do Spotify não é aleatório. Não é aleatório. É Por quê? aleatório financeiro. Não é aleatório. Mas pegando o exemplo do Spotify, ótimo, assim, tá super em alta agora. Ali a gente consegue ver, eu consigo ver 3 pelo menos dessas 4 ordens, tá? Ele tem primeiro o design gráfico, ele tem toda a parte visual muito bem ordenada. Eu não consigo ver design de produto. Talvez se ele botasse uma Alexa no meio ali a gente entraria com um produto. Mas ele tem um design de interação que faz tu interagir, tu levar isso para fora, tu promover e tudo mais. E depois a questão organizacional. Isso é extremamente estratégico deles. E agora começaram com a venda de souvenir dos artistas que tu mais ouve. Então, por exemplo, Metallica. Metallica é uma banda que trabalha muito bem a questão do merchandising. Cara, tu já tem produtos dentro do Spotify que tu já pode comprar. E ele já te indicava a questão dos shows.
Tô vindo aqui o Offspring, beleza, vai tocar em Belo Horizonte, Porto Alegre, Darará, enfim. Mas esse é o 3 ainda, ele é interação em processo. Sim, mas essas coisas são relativamente novas, acho que o pessoal talvez que nos acompanha não tenha visto ainda, mas, cara, esse por exemplo, tu comprar, pelo menos eu não me lembro de ver, foi algo dessa última semana, assim. E tu comentou mais cedo quando tu falou de startup, isso não é só para startup, é que na startup ela já nasce nesse modo, tá? Já, exatamente. Startup nasce nesse modo. É uma condição básica. Mas vamos lá. Bom, como tu me comentou mais cedo, nós somos mais atuantes na questão do agro e do food, né? Então vamos trazer um outro exemplo mais recente. A gente tem, por exemplo, Casa de Carnes Alemão, daqui de Pelotas, que a gente começou há uns 3 anos atrás. Eles eram um ponto de venda no meio do Dunas, continua lá ainda, há 22, 23 anos, e a gente começou gradativamente a mudar, desde essa parte, utilizando o Design Think. Entende, compreende, ideia, muda. E progressivamente. Então a gente passa a mudar desde a parte interna, a gente passa a levar essa mudança para a marca, a gente passa a mudar para serviços, a gente passa a mudar comportamento interno, a gente passa a ter indústria própria, a gente passa a ter linhas próprias, passa a ter parceria e fazenda própria, tudo isso sistêmico. Só que ele é gradativo. Então, é justamente a partir dessa mentalidade. Então, tu passa a olhar um negócio, tu começa pequeno, tu começa a compreender qual é o problema, e aí, a partir disso, tu vai ideando, gerando, respondendo continuamente. Então, esse é o processo, essa é a mentalidade. Isso a gente pode aplicar num negócio muito pequeno a um negócio muito grande. Ou dentro da empresa para os objetivos, sei lá, do ano, ou no horizonte aí de 2, 3 anos, ou com a problemática do dia a dia. Dá para resolver ali, problema do varejo, coisa mais rápida, por exemplo, se tu resolver. Perfeito. Teve, nesse dia lá que a gente, dentro da jornada empreendedora, tinha um rapaz ali que destoava dos demais. Ele era enfermeiro. Ele era responsável por uma área de inovação, eu não vou lembrar agora de qual hospital, daqui de Pelotas. E ele estava lá justamente porque ele viu sobre Design Think e estava interessado em levar isso para a gestão. E ele me questionou, ele abordou a questão do planejamento estratégico. O planejamento estratégico é ótimo, tu tem que ter e tudo mais, só que nem sempre o planejamento estratégico vai te responder às mudanças que nós temos hoje. Tá? E o que eu comentei com ele é justamente de tu ter uma área, tu ter um projeto, exatamente como tu comentou, que tu faça a aplicação do Design Think, para que ele, em paralelo, comece a ter esse desenvolvimento até que ele passe a ser incorporado pelo planejamento estratégico. Então, existe uma coisa que é chamada curva de sigmoide, que é um F, que é no momento que toda vez que tu faz um lançamento, tu faz uma inovação, tu tem uma tendência a desacelerar, tu tem perda de energia. Então, tu perde energia até que tu começa a acelerar e começa a ter um crescimento, até que chega um momento que tu está maduro e ele desacelera. O Design Think te ajuda a estar em todo momento recomeçando. Para um momento que tu for desacelerar lá em cima, tu ter outra curva que já está em crescimento. Então, é um processo de inovação, efetivamente, onde tu leva isso no método contínuo. O PDCA ele é muito mais para controle do que para efetivamente criar essas oportunidades novas. E aí, então, tu tem design de serviço, Lean Startup. Bom, aí tu tem outras metodologias, Scrum, para fazer controle, onde tu consegue fazer uma melhoria contínua, assim, principalmente se tu enxergar esse todo. Mas o Design Think é compreender problemas complexos e gerar inovação em qualquer atuação que seja. Principalmente a partir veículo extremamente importante, empatia. A gente não faz isso se não for através da empatia. Muito bem, show de bola. Eu ia dizer que esse é o fechamento, mas eu vou fazer só uma pergunta. Não, dá-lhe, que a gente está no adiantado da hora, né? Muitas dessas metodologias sugerem, metodologias para, enfim, vamos falar assim, de resolver problemas, né, usadas nesses contextos, elas trazem sugestões ou formatos para que ao final da intervenção, vamos dizer assim, no caso falava em prototipar, bom, depois que esse protótipo entra em ação, métrica. Né? Perfeito. Como é que se mede o que se avançou com aquilo, o que se atingiu, o que não atingiu.
dentro da abordagem do Design Thinking, tem algum parâmetro, alguma orientação para relação como é que se mede o que foi feito, ou fica mais em aberto essa etapa? Não, ele fica mais em aberto. O próprio Design Thinking não tem isso dentro dele, tá? Aí vai depender muito quais são as atuações. Cada vez mais, quando a gente fala em proposta de valor e tudo mais, a gente fala em impacto, tá? Então, a ideia é sempre tu medir impacto de valor. Mas depende muito qual é o propósito. Se a gente está falando de uma alteração produtiva de uma máquina, vai medir muito em questão de peça, questão de rentabilidade, questão de redução de custo. Depende muito aonde tu vai aplicar. Lembrando sempre que o Design Thinking ele é uma abordagem, né? É uma forma de a gente pensar. Então vai depender muito qual é o tipo de problema para como a gente vai medir desempenho. Teve uma outra menina, né, que é o final lá desse workshop que a gente ministrou ali, que era estudante de química. Ela veio trazer algumas perguntas de como é que ela levava isso para os projetos de química dela. Então depende muito qual é o cenário para que a partir disso eu consiga fazer essas métricas, essas medições. Cara, e olhando do outro lado, assim, tipo, tu não vai andar sozinho dentro da empresa, né? Ele vai andar junto com outras metodologias de trabalho, né? De análise. Então eu vejo assim que, cara, ela vai conversando com outros, né? Tu traz a metodologia, tu traz o mindset, mas tu vai ter, sei lá, alguns indicadores de performance que tu já usa, por exemplo, para avaliar a área comercial, por exemplo. Perfeito. Então, eu vejo isso, que tu vai utilizando um pouco dali, um pouco daqui, um pouco lá da função do campo, um pouco de planejamento estratégico e fazer essa, digamos assim, essa coisa toda, se conversar talvez seja o maior desafio, porque muitas vezes, ou todas as vezes, na verdade, parte da gestão, né? Parte ou do proprietário ou de quem tem a responsabilidade de fazer a coisa acontecer ali, né? E tu falavas do enfermeiro, cara, imagina, tu vai tentar trazer isso pra gestão, tu ainda tem que vender a ideia, tu ainda tem que, sensibilizar que é relevante, que é importante, enfim. Acho que quando a iniciativa parte de lideranças que não tem um alto poder de tomada de decisão, com certeza, como a implementação de qualquer coisa, é super desafiador, assim. Mas acho que em estruturas onde isso já está sistematizado, né, usar essa metodologia, usar a ferramenta está sistematizado, eu acredito que gradativamente vá sendo absorvido pela cultura. Né? Porque, bom, a tua forma de desenhar processo, a tua forma de pensar aonde tu quer chegar, a tua forma de definir prioridade, planejar, ela vai ser atravessada por essa matriz, vamos chamar assim, né? Poderia ter outros nomes, mas vamos dizer assim. Então, acho que tem também a questão dos estágios de implantação quando a gente vai pensar isso no contexto dos negócios, né? Perfeito. Trazer 2 exemplos nesse sentido, como ele acaba servindo como ferramenta para sensibilizar, como eu tinha comentado, para que tu entenda o processo que vai ser desenvolvido e acaba, sim, influenciando muito a cultura. Nós, lá do Estúdio Cigalhos, a gente está desenvolvendo, por exemplo, via Sebrae, Lagoa Vermelha, Capital Nacional do Churrasco. Nós estamos desenvolvendo a marca de carne da Capital Nacional do Churrasco. Ai, gente, te roubou de um rolê assim hoje? Mais ou menos isso. Que barbaridade! Ai, que peso da consciência, meu Deus do céu. E lá são 24 produtores, onde a gente parte da sensibilização para eles compreenderem essa complexidade. Tá? E isso já está surtindo frutos. E foi exatamente esse. Agora eu lembrei que tu sabia. Exatamente esse. Tá? Outro exemplo, a gente tem Costa Doce, tá? E nós estamos fazendo uma primeira turma, via Sebrae também, da gestão estratégica de marca da Costa Doce do turismo, tá? Dos atores de turismo aqui da região. Onde eles têm os estabelecimentos, não compreendiam como eles se conectavam, e a gente faz, então, toda uma sensibilização de como se dá esse processo, propõe uma cocriação de valor para que eles sejam beneficiados pela Costa Doce e que eles possam beneficiar a Costa Doce. E isso se dá toda a metodologia em cima do Design Thinking. Isso. E hoje eles já têm um deles, por exemplo, que tem um empreendedor há bastante tempo na região, ele tem 6 outros negócios. Ele pediu todos os materiais que a gente está utilizando porque ele quer levar isso para os outros negócios dele. Porque ele já está conseguindo ver resultado que é uma hospedagem, no caso.
Muito bem, gurizada. Show de bola, show de bola. Na marca do nosso horário, né? Passou voando. É verdade, é verdade. Muito bem, vou puxar qual quadro aí, dona Érica Martins? Quer ser generoso ou tu quer ser malvado? Não, vamos ser generosos. A gente tirou o cara do Se tu churrascão. quer ser Pelo amor generoso, de Deus, tu já sabe né? qual começa. Não, vamos abrir, vamos só falar, vamos só comentar, né? O quê? Do outdoor. Sim, Sim, sim. Se é ser generoso, Jefferson, a gente tem um começa. quadro aqui no café que é o outdoor do empreendedor. Então é o seguinte, a gente pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem para outros empreendedores, o pessoal que está naquela seara de abrir negócio. Ah, agora eu vou parar de fazer não sei o que e vou começar minha trajetória empreendedora, enfim. Mas uma mensagem pode ser tua, pode ser de alguém que tu curte o material, enfim, de algum autor, de qualquer forma, uma frase para deixar aí para nossa galera. Mas antes de pedir isso, nós vamos diretaço aí com o Gotas de Inspiração. Apenas 3 coisas acontecem naturalmente nas organizações: confusão, atrito e baixa performance. Todo o resto precisa de liderança. Isso foi Peter Drucker. Eita, louco. Pô, isso aí é um chute na cara. Vamos de novo. Apenas 3 coisas acontecem naturalmente nas organizações: confusão, atrito e baixa performance. Todo o resto precisa de liderança. Isso vai acontecer, tu querendo ou não, vai ter isso. Agora, se tu conseguir, né, fazer a gestão... O trabalho, né, das lideranças, nem vou falar só de gestão, né, porque a gente pode falar de liderança informal, de várias coisas, mas o trabalho é saber que já parte desse -3 aí. Pelo menos não é 7, né? Antes Tempos de passar Copa pra aí, né? estante, olha que antes de passar para estante eu vou voltar, tá? Porque tu pulou uma parte da caracterização do outdoor, né? A gente chama de outdoor porque a gente simula. Ah, o outdoor raiz, é um verdade. Outdoor de é verdade, 4x40, na Avenida Paulista. Que vai ter a frase vai ficar assinada marcada com o teu nome e teu arroba, se bobear até numa fotinho, um holograma, um avatar, uma qualquer Ou coisa. já que a gente tá falando canto. com alguém do marketing digital, né, Jefferson? O arroba de quem hoje? O arroba do jogador de Portugal lá, o... Esqueci o nome dele, o CR7, o... Cristiano Ronaldo. Meio bilhão de pessoas, seguidores. É gente. Imagina um arroba desse cara, uma mensagem, pô, tu... Enfim. Vamos pra estante. Bora pra estante. O Jefferson pensa aí no seu outdoor. Fala bem no microfone pra nós aí. Bora. Eu? Isso. Ah, tá. Tô com 2 aqui. Por isso Eu tô mesmo. com 2. Dá-lhe Não, mas volume nessa voz aí. Vem. Não. Bom, a nossa dica de hoje, na nossa estante, é um livro chamado 5 Segundos, o jeito Stone de servir o cliente. Ele tem o prefácio do Bernardinho e ele foi escrito pelo Augusto Lins, que é um dos primeiros funcionários, vamos dizer assim, meio funcionário, meio sócio da Stone, e ele conta como é que surgiu a ideia, ou como é que se criou uma adquirente, né, que era um mercado super fechado para trabalhar com as maquininhas, com as transações, e quando isso abriu, existia então uma startup que fazia algo parecido e resolveu migrar para isso, e ele conta como é que foi criado. E na narrativa aqui fica muito claro que existia uma vontade, uma vocação em tentar servir melhor os pequenos e médios empresários, né? Porque quando eles tentavam chegar com as grandes corporações para ter as suas necessidades atendidas, né, logicamente não eram, né, muito bem-vindos ou não eram muito bem recebidos. E aí o livro é 5 segundos porque a premissa era que quando um cliente ligasse para eles, né, tivesse lá seu problema com a sua maquininha, ele levaria no máximo 5 segundos para ouvir uma voz humana atendendo ele. E aí, bom, conta toda a trajetória de como é que começou lá no início, quais foram os desafios de crescimento, como é que multiplica a cultura, o que são os valores que guiaram a realização do negócio. E é um livrinho, até Leandro, me ajuda aí, bota na... Ele é pequenininho, né? Não sei se tem a versão que eu tenho é essa, né? Não sei se tem... a parte do Vinícius, que não está aqui. Não, o Vinícius nos deixou desfalcados, né? Eu tive que fazer o Gotas, ele que vem com aquela voz e coisa e tal. E agora, já que o filho dela não está aqui, o amigo do filho da bibliotecária vai falar aí os dados da ficha catalográfica para quem nos acompanha. Cara aí que eu não estou me achando aqui. Tem As letrinhas miúdas, cara. Vai ter que conviver mais, né, com o filho da bibliotecária. Meu Deus do céu. Cadê o nome? Eu tô procurando o nome. Aqui, ó. Mandar um grande beijo pra Aline Graziele Benítez. Ela que foi
bibliotecária responsável aí pela ficha. Pela ficha, muito bem. É uma tradição nossa aqui, mandar. 135 páginas, tirinho curto, livrinho pequenininho. Ano Editora. Oi? Ano Editora. Bastê, mas é um bocado de informação, hein? Tem que Que frequentar mais o Laranjal, né? Editora Schwartz S.A. Tem. Ano? Bom, Bastê. 2021, pô, livrinho novo. Muito bem. Cara, tá aí uma coisa que eu nunca olho isso para pegar um livro para ler, cara, eu nunca olho esses detalhes. No máximo o ano ali, olha lá. Mas a questão do ano, né, é bem relevante, porque, bom, daqui a pouco já tem uma edição mais nova. Sim, sim. Ou aquilo que tu vai ler, tu sabe que foi escrito num outro contexto, e isso cada vez mais muda, né? Mas, enfim, é uma história empreendedora, é uma história de como é que se cria um negócio, é uma história de como é que se estabelece uma cultura, como é que se definem valores e como é que se entrega em larga escala algo que na sua origem é muito personalizado, né? Que é a questão desse atendimento mais próximo, principalmente do pequeno e médio empresário. Então fica a nossa dica aí de uma super leitura. Muito bem, baita dica de livro, logo mais estará nos nossas redes sociais. E vamos com o que, né, gurizada? Vamos com a nossa frase aqui, o nosso Agora outdoor do empreendedor. Para fazer né? o fechamento. Bom, me senti provocado pelo Peter Drucker, né? Bom, o Peter Drucker tem uma série de frases cérebros incríveis. Bom, tu falou aqui de cultura, tu falou da questão de inovar, então vou complementar. Peter Drucker tem uma muito boa que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Muito boa, essa é maravilhosa. E eu gosto bastante, outra que tu comentou de inovação, é que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então acho que essa fecha bem aí tudo que temos um outdoor aqui. E um bônus ainda, hein? Que é isso? Muito bem. Maravilha. Dá para espelhar um lado e outro da avenida. É verdade. Vai por uma pista ou vai pela outra. Gerson, pra gente fechar assim na hora do jabá, o pessoal que gostei dessa conversa aí, tio, eu quero fazer um contato aí, um sinal de fumaça com o Gerson, como é que te acha? @Jefferson Cigales, melhor forma de me achar. Pode achar também o estúdio ali, @Estúdio Cigales. Instagram, LinkedIn. Tudo. Facebook ainda tem, não? Essa sacanagem. Tem que ter pra fazer anúncio, né? O delay é um pouco maior. Tem que ter pra fazer anúncio. Olha. O delay é maior, só. Muito bem, então, gurizada. Vamos fechando mais uma edição por aqui. Agradecer a presença do nosso poderoso aí, em compartilhar o conhecimento, esse trabalho, né, de mais de 20 anos aí. Então, obrigado por compartilhar conosco. Agradecer a presença e a audiência de quem está nos acompanhando aqui. E legal, assim, ó, você que está ouvindo o programa hoje, recém agora, faz uns 2 dias que a gente teve a retrospectiva do Café Empreendedor, que inclusive estará nas redes sociais nos próximos... Não, para quando vocês ouvirem já vai estar lá. Mas, cara, assim, ó, foi surpreendente os valores do nosso querido Café Empreendedor, assim, tá brutalmente lindo. Só para deixar... Vou dar só um gostinho aqui para vocês, a gente tá entre os 5% no mundo, entre os podcasts mais compartilhados. Hein? Que é isso, hein? Mas logo mais estará nas redes sociais. Vamos fechando por aqui. Olha aqui, não é só na casa dos nossos pais que a gente está fazendo sucesso. Muito bem. Muito bem, então, gurizada. Vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E, é claro, também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira de pessoas, além do PPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada, esse foi o episódio número 337. Nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.